Madalena e a outra Maria assentadas, defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê ao caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Aleluia. Senhor, eis a preciosa semente que é a tua palavra, alimento para a nossa alma. Pai, nós estamos gratos, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações de forma poderosa, de forma maravilhosa. Fala uma vez mais agora, Senhor Pai, através da tua preciosa semente que é a palavra. Meus irmãos, quando nós falamos em Páscoa, a Páscoa ela é uma festa judaica, conhecida como Pessah no hebraico, ou que significa passar por cima. O significado de Páscoa no hebraico é Pessah, passar por cima. Por quê? Porque lá no Egito, quando o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ia livrar o povo de Israel da nação egípcia, a última ordem e a última praga era que os primogênitos seriam feridos. Mas para que a nação de Deus fosse protegida, ela precisava seguir alguns ritos, princípios. Era levar um cordeiro para dentro de casa, permanecer com aquele cordeiro por um tempo, e depois imolar aquele cordeiro. Fique ligado. Era levar o cordeiro para dentro de casa, permanecer com o cordeiro por um tempo, e depois imolar aquele cordeiro. Imolar é cortar o pescoço para que o sangue, para fazer a sangria. E a ordem era passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E isto seria por sinal que aquela casa estava guardada e protegida por Deus. Então o anjo da morte, que ia passar em todo o Egito, ele passaria, olharia os umbrais da porta, e o que tivesse o sangue do cordeiro, ele passaria reto e não entraria naquela casa e não recolheria o primogênito. A Páscoa para o povo judeu, ou Pessah. Aconteceu o que o Senhor disse que faria. O povo de Deus se preparou, levou o cordeiro para dentro de casa. Isso é forte, porque a gente tem que levar o cordeiro para dentro de casa. Tem que ter o cordeiro dentro da nossa casa. Apesar que o cordeiro é para o passado, porque o que nós temos ao nosso lado é o leão, porque o cordeiro já foi imolado. Imagine você ficar com um cordeiro dentro de casa, cuidando dele por um tempo, e depois saber que você ia ter que imolar ele, cortar a garganta dele, para passar o sangue na porta. Você cuidar do bichinho ali por um tempo, depois você saber que teria que tirar a vida dele para salvar a sua família, salvar alguém dentro da sua casa. Porque quando a Bíblia fala de primogênito, não era o primogênito somente dos pequenos, não, os adultos primogênitos também morreriam. Os primeiros filhos de seus pais morreriam. Quando o anjo passa aonde o povo de Deus está, a casa do povo de Deus está guardada e protegida. Mas quando ele entra no Egito,
O Egito está despreparado, porque a proteção não era para o Egito, a proteção era para o povo de Deus. E ele vai entrar, vai matar todos os primogênitos, e ali vai ser o momento em que os egípcios vão mandar embora a nação de Israel. Vão mandar embora dali. Então o tempo de escravidão acaba. Só que a humanidade, pelo seu pecado, pelo seu desvio constante, todas as vezes que o homem falhava, Deus levantava alguém para trazer uma correção. O livro de Juízes nos mostra que a nação de Israel se apartava de Deus, Deus permitia que uma outra nação subjugasse a nação de Israel, só que depois Deus levantava um juiz para livrar o povo com mão forte. Nós vemos Deus levantar Otiniel, nós vemos Deus levantar Débora, nós vemos Deus levantar Sansão, nós vemos Deus levantar Gideão, nós vemos Deus levantar inúmeros homens, todas as vezes que o povo se deslocava do propósito divino. Só que também todas as vezes uma nação forte vinha, e vinha com força para subjugar a nação de Israel. Reis se levantaram, nações se levantaram, homens passaram, e esses homens não foram capazes de conseguir levar o povo a Deus. Mas o interessante é que nós lemos Isaías 53 hoje. Isaías 53 é um relato no Antigo Testamento do que aconteceria com Jesus. Primeiro ponto, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem subiu o brado do Senhor? Porque como uma raiz de terra seca não tinha parecer nem formosura, e nem beleza tinha para que nós o desejássemos. Mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz e nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías está revelando o que vai acontecer com o Salvador. Isaías capítulo 9, verso 6, vai revelar que nasceria um Salvador. Vai dizer, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, domínio, está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, vírgula, Deus Forte, vírgula, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ali é revelado o poderio e a soberania do Filho vindouro. Só que vão passando os tempos e Ele não aparece. Mas quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, que são evangelhos sinóticos, que são similares, nós vamos perceber que é onde acontece a inserção do Filho como homem na terra. Nós vemos o nascimento de Jesus, nascendo numa manjedoura, não tinha parecer nem formosura, nem beleza alguma para que o desejássemos. A nação de Israel esperava que ele nascesse num trono real, vindo de o rei que tivesse em ascensão na época, o libertador de Israel. Mas Jesus contrariou toda a lógica humana, porque ele nasceu de uma família simples, o seu berço foi uma manjedoura, e o local do seu nascimento foi uma estalagem. Porque Jesus mostra a simplicidade em cada processo da sua vida e da sua jornada. Jesus, ele poderia ter vindo grandão, grandão como as pessoas pensavam. Jesus poderia ter vindo numa carruagem celestial, num berço real, seu bercinho poderia ser de ouro, poderia, mas Jesus quis mostrar simplicidade em cada passo da sua jornada. Porque para a gente ser grande, irmãos, só basta a gente ser simples. Para a gente crescer, a simplicidade é o que faz a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. A simplicidade da onde Jesus nasceu não limitou o que ele era ou o que ele ia fazer.
Quando chegou o tempo de se cumprir o seu propósito, Jesus ele vai ser batizado por João no deserto, ser batizado no Jordão. E quando Jesus aparece, João vai olhar e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava no meio da multidão para ser batizado. Jesus poderia ser o primeiro da fila, mas não, ele entrou atrás da fila e foi esperando chegar a vez dele. Por quê? Porque não é porque ele era grande, ele era rei, estava em corpo de homem, que ele ia ensinar a gente a pular processo, irmão. Jesus nunca vai ensinar eu e você a pular processo e nem etapa. Por quê? Porque o processo e a etapa fazem parte do nosso crescimento. Quando João viu Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João olhou para ele: Senhor, eu não sou digno. Eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus: não, João, batiza aqui para se cumprir o que a palavra de Deus revelou. A partir desse momento começa o ministério de Jesus e o Espírito do Senhor vai levar ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é lindo, irmão, fantástico. Porque Deus vai levar Jesus, o Espírito vai levar Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Existem tentações que elas vêm para revelar o quanto nós estamos próximos de Deus. Vou repetir. Existem tentações que vêm para revelar o quanto nós estamos próximos de Deus. Porque quando passou o tempo, Jesus sentiu fome. E qual foi a primeira proposta do diabo para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? 40 dias, irmão, jejuando, 40 dias consagrando, 40 dias buscando para iniciar o seu ministério. Sabe qual vai ser a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era Jesus dizendo assim: Satanás, eu acho que você veio conversar com a pessoa errada. Você está me oferecendo, o meu corpo humano quer comer, o meu corpo humano está com fome, mas o meu espírito está pronto, aleluia, o meu espírito está pronto, e eu não preciso desse pão que você quer que eu faça ele virar. O que eu preciso é da palavra que sai da boca de meu Pai, aleluia. O diabo vai oferecer pão para alimentar Jesus. E o diabo não vai dar nada, ele vai querer fazer Jesus transformar tudo, você já percebeu? E por último, o diabo vai querer que Jesus adore ele. Eu darei tudo isso, o mundo, se prostrado me adorares. É naquele momento que Jesus vai responder: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. O diabo foi embora, irmão, sabe por quê? Porque se cumpre aquele versículo que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, aleluia. A partir daí Jesus começa o seu ministério. Curas, milagres, multidões acompanhando Jesus. Jesus passava no caminho, tinha cego, ele curava. Jesus passava no caminho, tinham pessoas que tinham problemas, eram saradas. E quando Jesus passava no caminho e não curava, as pessoas vinham ao encontro de Jesus. Recebiam cura, recebiam milagre, recebiam libertação. Jesus não tinha nada que fazer em Naim, mas ele foi até Naim porque tinha o filho de uma viúva que estava morto. Jesus foi em Naim só para ressuscitar um menino que estava morto. Jesus parou o funeral e trouxe vida a uma criança que estava morta. Jesus, ele não precisava estar nas regiões de Tiro e Sidom, mas tinha uma mulher cananeia que precisava de um milagre de Jesus, porque a sua filha precisava de uma libertação, porque ela estava possessa. Jesus não tinha nada para fazer lá, mas ele foi por quê? Porque ele sabia que tinha alguém que precisava, alguém que necessitava, aleluia. É claro, irmão, que Jesus nunca fez nada sem um propósito muito maior, aleluia. Tudo que Jesus fez tinha um propósito, tinha um objetivo, e o propósito era trazer o
povo para Ele, trazer a humanidade para Ele, nos trazer para Ele, aleluia. É por isso, meu querido, que se você olhar os evangelhos, você se maravilha com cada milagre de Jesus. Jesus poderia falar para o cego: cego, só enxerga, mas Ele resolveu fazer, sabe o que? Cuspir na terra, pegar, fazer um lodo e colocar nos olhos do cego e dizer assim: olha, vai lá no tanque de Siloé e lava-te. E quando ele vai e lava os seus olhos, ele volta a ver. Jesus poderia ter curado na hora e falar assim: só ver, poderia, mas existem coisas que Jesus faz para transcender a nossa possibilidade. Aquele homem poderia sair dali e falar assim: nossa, o que esse rapaz fez, o que esse cara fez na minha vida, só jogou barro no meu olho, não resolveu nada, e voltado para a condição que ele estava. Mas Jesus disse assim: vai lá, lava-te no tanque. Ele foi e obedeceu à voz de Deus, e ele foi curado da sua cegueira. Jesus estava passando no caminho, a Bíblia nos mostra que um certo cego estava ali, o cego de Jericó. Ele ouviu falar que Jesus estava passando, e uma multidão fazendo um barulho. Ele resolveu gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E Jesus, ouvindo aquele grito, parou. Por quê? Porque existem vozes e existem gritos, existem vozes e existem clamor. Tinha muita gente falando o nome de Jesus, tinha muita gente gritando o nome de Jesus, mas o jeito que ele estava, irmão, era diferente. Aleluia. Ei, porque nem todo mundo que se aproxima de Jesus é pelo que Jesus é por interesse. Você já percebeu que existiram pessoas que se aproximaram de Jesus por interesse, e quando receberam o milagre que esperavam, abandonaram Jesus, saíram da igreja. Mas quando Jesus, meu querido, ele sabe que o negócio é real, que o negócio é sincero, ele não mede esforços para parar e operar um milagre na vida de alguém. Ei, se a tua sinceridade do teu coração, para a sua vida ser abençoada, para a sua vida ser curada, para a sua vida ser renovada, for sincera e verdadeira, pode ter certeza de uma coisa: pode passar o tempo que for, vai acontecer na tua vida o sobrenatural, vai acontecer na tua vida o impossível, vai acontecer na tua vida o milagre que você espera. Jesus dava um sermão bonito: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A multidão aplaudia Jesus quando Jesus falava assim. Aquela geração do fala o que eu gosto de ouvir, já percebeu? A geração do fala o que eu gosto de ouvir. Essa geração dos nossos dias atuais, que só quer ouvir o que agrada e o que apraz. Porque quando Jesus falava bem-aventurado, aplaudiam Jesus, ovacionavam Jesus, corriam atrás de Jesus. Mas chegou um momento que Jesus precisou mudar o sermão. E por quê? Porque fazia parte do processo para ele chegar na cruz. Sabe qual foi a mudança do sermão? Jesus já começou a mudar tudo. Ele começou a pregar: tira a trave do teu olho, antes de querer arrancar o argueiro que está no... Tire o argueiro que está no teu olho, antes de querer arrancar a trave que está no olho do teu irmão. Ou nas versões mais atualizadas: tira o cisco que está no teu olho, antes de querer tirar o que está no teu irmão. Jesus começou a pregar um sermão forte. Sabe o que a multidão começou a fazer? Embora. Porque quando a gente ouve o que a gente quer, afaga o nosso ego. Mas quando a gente começa a ouvir o que a gente não quer, a gente acha que não serve para nós e a gente quer correr. Esse é o problema. Deixa eu falar algo para você. O dia que você não for confrontado a mudar, o dia que você não ser confrontado a melhorar, o dia que a palavra não te melhorar, não te confrontar, você vai começar a querer ouvir, sabe o quê? Coach. Para dar senha, para dar chave. Você vai começar a querer buscar, sabe o quê? O que afaga o seu ego. Jesus, com um sermão e milagres, trouxe uma multidão. Mas quando Jesus mudou a mensagem, a multidão, lenha. Aí Jesus olhou para os seus discípulos, porque é aí que está uma diferença. Quem é multidão e quem é discípulo. A multidão indo embora, ele olhou para os seus discípulos e disse assim: viu? Vocês não vão também não?
Eles estão indo embora, vocês não vão também não? Aí Pedro, cheio de Deus, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ela, Pedro dizendo, Senhor, essa multidão aí está por causa de milagre, por causa de profecia, por causa de revelação, por causa de me dar, eu quero, não, mas nós que somos discípulos, nós estamos contigo, porque é só o Senhor que mostra o céu para a gente, aleluia. Existe uma geração que quer aplausos, existe uma geração que quer ser ovacionada, existe uma geração que quer o seu ego inflamado, mas existe uma geração, irmão, que quando olha para Jesus, Senhor, não tem como sair da Tua presença, porque só o Senhor nos mostra o céu, só o Senhor nos revela o céu, só o Senhor nos leva para o céu, só o Senhor quer tirar a gente da terra e levar para um lugar melhor, aleluia. É aquela geração que fala, eu não estou contigo, Senhor, pelo que o Senhor me dá, eu estou contigo pelo que o Senhor é, aleluia. Eu não estou contigo, Senhor, pelo bem financeiro que eu possa alcançar estando na Tua presença, eu estou contigo pelo Seu poder, eu estou contigo pela Tua presença, eu estou contigo pela Tua companhia, eu estou contigo porque o Senhor está comigo, aleluia. Antes de qualquer coisa material, eu preciso mais da bênção espiritual. E o que é isso, pastor? É o que aconteceu com Marta e Maria. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e de repente Marta ficou preocupada. Por quê? Porque entrou uma multidão também com Jesus. Marta começou a preparar a casa, ajeitar a casa, limpar a casa, arrumar a casa, preparar comida para as pessoas. E Maria sentou nos pés de Jesus. E de repente Marta passa para lá, passa para cá, e olha para Maria, fica incomodada. Por quê? Porque ela está trabalhando e Maria está parada, sentada. Incomoda mesmo, né, meus irmãos? Quando tem alguém trabalhando e alguém fica sentado sem fazer nada. Mas aquele momento ali era um momento diferenciado. Enquanto Maria está atarefada, e Maria vem, Marta vem, Maria está ali. Marta volta, Maria está ali. Marta com garfo, Maria está ali. Marta com prato, Maria está ali. Marta carregando as coisas e Maria sentada. Daqui a pouco ela vai para Jesus. Irmãos, eu iria em Maria. É ou não é? Porque quando você vai reclamar com a pessoa que não está fazendo nada. Sabe para quem Marta foi? Foi para Jesus. Senhor, não te incomoda não? Eu estou trabalhando aqui que nem uma louca, e minha irmã está aí sentada do seu lado. Aí Jesus vai olhar para ela com aquele olhar carinhoso, amoroso, e vai dizer, Marta, você está tão atarefada, você está tão preocupada com os afazeres, que você está perdendo a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, Marta, enquanto você está preocupado para entregar o melhor no quesito de entregar no serviço, Maria está aqui sentada ouvindo a palavra. Maria está abastecendo o seu espírito com a palavra. Eu preciso falar para uma geração de gente ocupada aqui nessa noite. Você está ocupado demais com tanta coisa, e o que é melhor você está deixando de lado. Você está ocupado com os seus negócios, você está ocupado com o seu carro, com a sua casa, com a sua moto, você está ocupado com a sua conta bancária, você está ocupado com amanhã. Aí você está deixando de perder, sabe o que? De perder o melhor, que é estar na presença de Deus, na casa de Deus, sentindo a Ele, a essência dEle. O labau é essa, o rabau é mican. Você está perdendo o essencial, que é estar com Jesus, aleluia. Jesus entendia Marta, mas ele sabia que o importante estava em Maria. Há momentos, irmão, que a gente tem que deixar os afazeres e sentar para ouvir Jesus. Há momentos que Jesus vai observar os nossos afazeres e Ele vai se agradar. Mas há momentos que antes da gente entregar alguma coisa no serviço, Ele quer a nossa adoração. E Jesus está caminhando agora para... Quando Jesus muda o sermão, irmão, aí começa a preparação para Ele ser entregue. Quando Jesus muda o sermão, a multidão que queria milagre vai embora.
só os discípulos ficam. Quando Jesus muda o sermão, ele já começa a pregar sobre o fim das coisas. Mateus 24. Ele começa a ministrar sobre o que vai acontecer com a humanidade, num futuro próximo. Guerras, rumores de guerras. Jesus está preparando os discípulos para um mal maior que logo aconteceria, como sinal da sua vinda. No 25, nós vamos ouvir Jesus falar a respeito da comparação das virgens loucas e prudentes. 5 virgens levavam azeite consigo, as 5 não levaram azeite em sobra. Ali é uma representação da volta de Jesus, que Jesus vai vir quando menos estivermos preparados. Jesus está preparando não só os discípulos, mas também a humanidade para o seu retorno. Mas vai chegar um dia, irmão, que ele vai sentar na mesa com todos os discípulos. E é nesse dia que ele vai olhar e vai dizer: um de vós há de me trair. Aí um fica olhando para o outro: é eu, Senhor? É eu. Aí ele fala: aquele que colocar a mão no prato comigo, esse vai me trair. Judas olha para ele e diz: por acaso sou eu? Aí Jesus olha: vai fazer o que você precisa fazer. Sabe o que é isso? É o estopim para os acontecimentos que aconteceriam próximo. Jesus vai celebrar a ceia, vai partir o pão. Jesus vai pegar o cálice, vai dizer que o cálice era o sangue, o pão era o corpo, espiritualmente representado. Jesus, ele vai se alegrar com os seus discípulos ali naquele momento. E depois, eles vão cantar um hino e vão ir para o Monte das Oliveiras. Eu acho lindo esse versículo, sabe por quê? Porque o texto diz: e cantando um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Como é que você canta sabendo que você vai morrer? Como é que você canta sabendo que você vai ser chicoteado? Como é que você canta sabendo que você vai ter uma coroa de espinho na sua cabeça? Como é que você canta sabendo que você vai passar pela prova? Como é que você canta sabendo que você vai entrar num vale? Como é que você consegue louvar sabendo que o próximo passo que você vai dar agora vai trazer feridas, marcas e machucados no seu corpo? Sabe o que é isso? É Jesus nos ensinando: a prova está vindo, a luta está vindo, canta um hino e vai. Canta um hino e vai. O deserto está aí, canta um hino, entra nele. O vale está aí, canta um hino, passa por ele, aleluia. O vento está forte, canta um hino, passa pelo vento, aleluia. A adversidade está grande, o gigante é grande, canta um hino e vai pelo amor de Deus, aleluia. Mas vai cantando, vai adorando, vai exaltando, vai glorificando. Por quê? Porque o final da tua trajetória vai ser muito melhor do que o início dela, aleluia. Ei, o que você está passando nesse momento agora nem se compara aonde Deus vai te levar e aonde Deus vai te colocar, aleluia. O processo de agora que você está vivendo agora é só uma etapa para onde Deus vai colocar você. Ei, então somente canta um hino e vai adorando, canta um hino, vai glorificando, canta um hino, vai exaltando, canta um hino, vai exaltando, canta um hino e dá glória a Deus e aleluia. Porque o segredo de passar pela prova é isso: é passar adorando, é passar glorificando, é passar exaltando. Enquanto eu adoro, Deus vai livrando. Enquanto eu adoro, Deus está cuidando. Enquanto eu adoro, Deus está fazendo. Enquanto eu glória. Já cantou na prova aí? Já cantou na luta aí? Você faz parte daquele grupo que murmura? Está vendo o deserto, está murmurando: tem que passar por isso aqui. Está vendo o vale, está murmurando: nossa, tem que passar por isso aqui. Fica quietinho, não murmura não reclama não. Canta o hino e vai, faz que nem Jesus. Canta o hino e vai. Atravessa a tempestade, atravessa o vale, atravessa o deserto. Pode ser covarde e reclamão, vai. Seu deserto não acaba nunca porque você só reclama, murmura. Esse vale seu só fica aí, você fica rodando, parece até um peão rodando aí, ó, no deserto, no vale, porque você murmura, reclama. Pode ser reclamão, pelo amor de Deus. Senão você vai morrer no deserto, morrer no vale, porque só reclama, murmura. Canta o hino e atravessa em nome de Jesus. Canta o hino e vai em nome de Jesus. Canta o hino e ganha em nome de Jesus.
canta o hino e alcança a vitória em nome de Jesus. Jesus vai para o Getsemane, vai orar com seus discípulos. Ali, ele está em um estado de agonia tão profunda, mas tão profunda que ele vai suar gotas de sangue. Você sabe, um ser humano, para suar gota de sangue, ele precisa estar em um processo muito grande de angústia. Você acha que a sua angústia é grande? Você está suando gota de sangue aí? Porque, segundo a medicina, para alguém suar gota de sangue, ele tem que estar num estado de angústia tão profunda que os seus poros abrem por intenso. Aí você, eu estou angustiado. Tá nada. Você está precisando é orar e buscar a presença de Deus. Você está precisando é joelhinho no chão e conversar com Ele, aleluia. Para com essa moleza que você está. É por isso que você está morrendo espiritualmente. Você está mole demais. Está na hora de você se levantar como um servo e serva do Senhor. Jesus está agoniado lá, angustiado. Ele fala 3 vezes: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas depois ele já se arrepende, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Depois ele se levanta pela última vez, chama os discípulos, está tudo dormindo, fala: ó, agora chegou a hora. Quando Jesus está descendo o monte, quem está chegando? Judas. Judas está chegando com os servos romanos. É nesse momento que acontece a guerra. Pedrão pega a espada, corta a orelha do soldado Malco. Jesus vai lá, pega a orelha do soldado, coloca de volta. Pedro, não é assim as coisas, Pedro. Por quê? Jesus, a minha filha está com o microfone na mão. Não é assim, Pedro. Não resolve as coisas na base da espada. Aleluia, glória a Deus. A gente quer resolver as coisas na base da porrada, já percebeu? É toma lá da cá. É assim que a gente quer resolver as coisas. E não é assim que Jesus resolve, é na base da paz, irmão, tranquilidade, segurança. Não pode cair uma agulha no chão, que daqui a pouco dá uma guerra dentro de casa. Para com isso aí. Jesus é entregue. Jesus vai ser humilhado. O primeiro julgamento de Jesus é com o Sinédrio. É aquele momento que Jesus aparece de longe. Os outros estão tudo escondidos com medo. E Jesus está onde? No meio, apanhando, sendo humilhado, esbofeteado. Aí alguém chega do lado de Pedro aqui e diz assim: viu? Você é um deles. Ele, não, acha. Daqui a pouco o outro chega: você é deles sim. Não. O galo cantou uma. Aí Pedro nega a 3ª vez. Porque Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aí Pedro nega a 3ª vez, o galo canta. Aí Pedro olha para Jesus. Jesus está lá no meio apanhando e olhando para Pedro. Wellington, eu acho que esse olhar de Jesus foi um olhar de Jesus apanhando lá, irmão, no meio do povo apanhando. Pedro negando lá do outro lado. Aí Jesus está fazendo o quê? Olhando para Pedro. E o olhar de Jesus é como se ele estivesse dizendo: eu não falei que você ia me negar? Eu não falei que você ia me negar, rapaz? Aí Pedro abaixa a cabeça, vai embora. Jesus é levado para Pilatos. Lá acontece a escolha. Soltam Barrabás, o inocente, né? Barrabás, o inocente. Soltam o ladrão Barrabás, o malfeitor Barrabás, e prendem Jesus. E Jesus vai sofrer a morte de cruz. Jesus vai carregar a cruz pesada, chicoteado, esbofeteado. Bateram com uma cana na cabeça dele, é um pedaço de pau, bateram na cabeça dele. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E ainda agonizando, sem abrir a boca, como um cordeiro mudo foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Isaías disse: ele levou aquela cruz e não abriu a sua boca. Aleluia, glória a Deus. Ele carregou aquela cruz e não abriu a sua boca. Ele levou a cruz pesada e não abriu a sua boca. Ele foi até ao lugar onde ele seria crucificado e não abriu a sua boca. Tem hora, meu querido, que você tem que ficar quieto, quieta e aguentar
Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é a cruz do teu irmão não, é a tua, viu? É pesada, é o peso dela mesmo, viu? É colocar nas costas e bora, e sem reclamar, e sem murmurar, porque todas as vezes que você pensar em reclamar, você olha para a cruz de Jesus e você lembra: opa, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não abriu a boca, eu estou reclamando aqui, e ele não reclamou, ele não murmurou, ele não questionou, não, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou suportar. Aí quando chega lá na hora de crucificar Jesus, o que acontece? A cruz não era para ele, a cruz era para o outro malfeitor. Aí o que vão fazer? Vão esticar os braços de Jesus, para poder chegar no lugar onde seriam inseridos os cravos. Vão furar as mãos de Jesus, com um cravo de 17 centímetros, é um prego de 17 centímetros da época. Vão colocar os dois pés de Jesus, um em cima do outro, assim ó, e vão furar os pés de Jesus, atravessando um cravo, atravessando os pés de Jesus. E Jesus está lá em cima do madeiro, de braços abertos, dilacerado, com dores no seu corpo, perdeu sangue. E por que tudo isso? Pela minha e pela tua vida, pela minha e pela tua história, pela nossa história, pela nossa vida. Lá naquela cruz de braços abertos, ele está lá por mim e por você. Aí sabe o que acontece na cruz? Um ladrão olha para ele e diz assim: viu, se tu és o Filho de Deus, desce daí e tira nós. Aí o outro lado olha: viu, nós está aqui porque nós fizemos alguma coisa, mas esse homem aí do meio não fez nada. Aí ele vai olhar: Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus, nos últimos suspiros, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque até na cruz Jesus perdoou, até na cruz Jesus transformou, até na cruz Jesus libertou, até Jesus gemendo ali, até Jesus ali, todo ferido, ensanguentado, ele conseguiu fazer alguém olhar para ele e sentir, e se compadecer, e olhar para si e dizer assim: eu mereço estar aqui, esse homem não. Eu mereço ser crucificado, esse homem não. Eu sou pecador, esse homem não. Eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa, esse homem não. É quando a gente reconhece que a gente é ruim demais. É ruim demais pelo que Jesus fez por nós. Já percebeu que você é ruim? Eu sou ruim. Se acontece qualquer coisinha, já quer sair da igreja. Vou falar um negócio para você que talvez alguém não ensinou você, tá? Dentro da igreja não tem anjo não, viu? Tá? Se tiver algum anjo aqui, voa logo para o céu, pelo amor de Deus. Já vai, já embora já. O que você está fazendo na terra? É tudo gente imperfeita, cheio de defeito, cheio de problema. É ou não é? Pode ver que já teve alguém que reclamou do seu lado aí hoje. Tem gente dando risada. Então aconteceu. Vai se converter, viu? Pode ver que teve alguém que já... Porque tem gente que pensa que vai vir para dentro da igreja, irmão, vai ser um mar de rosa, vai ser um céu. O céu vai ser lá, quando nós for para lá, viu? Você está do lado de um monte de gente. Tem um que é sanguíneo, um que é fleumático, outro que é melancólico, chorão, outro que já é brabo, irritado já, outro que é desconfiado, assim, ó. É assim. São as pessoas que estão com você, perto de você, mas estão aqui adorando a Deus para querer ir para o céu. Não tem ninguém melhor do que ninguém. A gente é tudo adorador, meu querido. Ei, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra dentro dela não, porque quando você é imperfeito entrar dentro dela, ela vai deixar de ser perfeita. E Jesus morreu por todos nós, todos, pelo pequeno, pelo grande, pelo amarelo, pelo negro, pelo branco, pelo japonês. Ele morreu por todos.
pelo indiano, pelo australiano, por todos nós. Não tem diferença de raça, cor, pele, não tem diferença. Ele morreu por todos nós. Só que tem um problema: ele não está morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E o texto que nós lemos vai dizer que os soldados vão se preocupar. Ele falou que ele ressuscitaria. Vamos mandar soldados que fiquem ali na porta do sepulcro, para não acontecer que o segundo estado seja pior do que o primeiro. Porque vai que os discípulos deles vão lá, arrancam o corpo dele lá e vem com a conversa que ele ressuscitou. Então tá bom, pode mandar a gente lá. Só que o texto sagrado diz, sabe o que aconteceu? Tinha gente guardando a porta do sepulcro, um anjo desceu do céu, e a porta do sepulcro foi removida. Espera aí, se tem soldado da terra guardando a porta, Deus manda soldado do céu para abrir a porta, aleluia. Por quê? Porque o homem pode até fechar a porta, mas se Deus abrir, meu querido, eu não sei qual é a barreira, qual é o impedimento que está fechando a porta, mas quando Deus entra em cena, a porta se abre, o milagre acontece, aleluia. Maria Madalena chega lá, olha o sepulcro, Jesus não está lá. Por quê? Porque ele não estava mais lá, porque ele já havia ressuscitado, aleluia, aleluia. O corpo de Jesus não estava lá. Ela volta correndo e fala para os discípulos: olha, ele não está lá, ele ressuscitou, o corpo não está lá. Vem Pedro correndo, vem João correndo. João está mais novo, corre na frente. A hora que João chega na porta, ele nem entra. Aí Pedro entra, ele vê que tem um lençol bagunçado, outro dobrado, ele volta para trás, ele percebe e entende: Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. De repente, quem é que aparece lá para os discípulos? Aparece Jesus ressurreto, aleluia. E Tomé não estava lá, por incrível que pareça, Tomé não estava lá. Depois de alguns dias, Jesus aparece de novo para o discípulo, porque Tomé não acreditou. Aí Jesus chega assim: Tomé, põe a mão aqui nas feridas, põe a mão nos cravos que foram colocados nas minhas mãos. Tomé coloca o dedo na ferida de Jesus. Aí Jesus vai olhar para ele e dizer assim: se fosse eu falava assim: incrédulo, desviado. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. A tumba está vazia, a cruz está vazia e o trono está ocupado. A cruz está vazia, a tumba está vazia e o trono está ocupado. Hoje a gente não celebra mais a Páscoa, a gente toma a Santa Ceia, aleluia, glória a Deus. A Páscoa é uma festa do povo judeu, mas nós que somos cristãos, nós lembramos do corpo, do sangue, do sacrifício que Jesus morreu lá naquela cruz por nós, ao terceiro dia ressuscitou, e ainda disse assim: fiquem em Jerusalém porque eu derramo o meu Espírito. Ele derramou o Espírito. Ele ainda disse assim: olha, esperem, aguardem, porque um dia eu vou voltar a buscar a minha igreja, um dia eu vou voltar a buscar o meu povo, um dia, meu querido, a trombeta vai soar, e quem tiver ligado nele vai escutar o som da trombeta, aleluia. Trombeta, alarido de arcanjo e voz de Deus, trombeta de Deus, e nós nos encontraremos com ele lá na glória, aleluia. Um dia nós estaremos com o Senhor Jesus. Vai ter valido a pena aguentar a humilhação, vai ter valido a pena aguentar tanta coisa que a gente aguentou nessa terra, vai ter valido a pena suportar tudo que a gente suportou, para olhar para ele, ver ele, enxergar ele, a beleza, a santidade, o poder dele. Isso é o que vale a pena, irmão. Entenda uma coisa: o sacrifício da cruz, ele foi feito pela minha e pela tua vida. Agora, ir para o céu já é com você. O perdão foi para todos, mas o céu não é para todos. Escuta isso aqui: o perdão foi para todos, todos os que reconhecem ele como seu Salvador e andam nos seus caminhos. É por isso que o céu não é para todos.
Agora decidir ir para o céu e viver o perdão dele todo dia, aí é com você. A pergunta que eu faço para você, está valendo a pena a vida que você está vivendo? O que você está fazendo está valendo a pena? A forma que você está servindo está valendo a pena? Hoje é noite de você pensar. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Cristo como Salvador? Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar para a casa do Pai? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém?